Eu olhei aquilo e falei, putz, a minha sensação que me deu foi exatamente medo. Eu falei, imagina agora começar a nadar 3.800, depois ter que pedalar 180 e depois ainda correr uma maratona. Só que quando você começa a treinar e você tem essa primeira sensação que é um negócio impossível, na medida que você vai treinando, aí você começa, vou pedalar 60 km, 90, aí começa a faz 120, 140, depois você sai para correr, faz a transição, e no final aquilo não é uma coisa absurda. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Queria agradecer a todo mundo que tem colaborado, eu já disse isso no episódio da semana passada, todo mundo que resolveu apoiar e voluntariamente, espontaneamente o Endorfina Podcast através da plataforma de financiamento coletivo Apoia-se. Eu fico muito grato aí a todo mundo que está entrando em contato comigo, está fazendo a sua doação. E se você acha que vale a pena doar alguma coisa por esse conteúdo que você está ouvindo aqui, que você vem ouvindo, eu fico muito grato. Entra lá no endorfinabr.com, clica ali no linkzinho, no íconezinho do Apoia-se à direita, logo em cima no site. Você vai ser direcionado para a página do Endorfina no Apoia-se e você escolhe doar 20, 30 ou 40 reais por mês para esse projeto aqui. Quem sabe eu consigo também transformar num canal do YouTube, que essa é minha meta maior. Mas se eu não conseguir, eu conto com o apoio de vocês para estar melhorando a qualidade técnica e a qualidade dos entrevistados aqui do Endorfina Podcast. Bom, esse episódio, um episódio que eu estava ansioso para estar gravando, ansioso para estar divulgando. Estou curioso para ver qual que vai ser a receptividade de vocês, porque, claro, né, vocês já sabem que meu convidado é o João Amoedo, foi candidato à presidência nas últimas eleições, nas polêmicas eleições aí de 2018. E por que eu resolvi gravar com ele, né? Da onde que surgiu o meu interesse? Independente de eu ser partidário ou não do Partido Novo, enfim, acho que isso aqui não vem ao caso. Esse programa é um programa aí democrático, né? A gente aceita opiniões e credos e cores e raças e questões políticas aí das mais variadas. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo aqui é discutir o esporte. Mas por que eu resolvi gravar com o João Amoedo? Desde que eu soube, de fato eu não sabia, que o João Amoedo tinha sido e eventualmente ainda vai competir em alguns triatlons, mas ele tinha sido um triatleta e um maratonista lá do começo das maratonas no Brasil. Vocês vão ouvir aqui no episódio de hoje que ele estreou numa maratona da Printer, que o José Inácio Werneck muito bem falou aí lá atrás no episódio em 2016, se eu não me engano. E ele estreou no triatlon em 1984, no famoso Golden Cup. Eu já publiquei várias fotos aí desse triatlon com outros convidados, inclusive um dos convidados mais recentes aí, o Rafael Magalhães, há 2 episódios atrás. Quem não ouviu, vai lá e ouça, o recordista aí brasileiro do Ironman, sul-americano primeiro e depois brasileiro do Ironman do Havaí, lá em 86, 89, 88, sei lá. E aí eu falei, puxa, cara, o João, uma figura interessante, porque, cara, a gente teria, se ele tivesse sido eleito, né, um presidente que teria sido triatleta, ou talvez eventualmente continuaria sendo um triatleta, um maratonista pelo menos,
Então me chamou a atenção, e pelo Marcos Paulo, pelo grande Marcos Paulo, já passou aqui 2 vezes, vocês sabem muito bem quem é, se não conhecem, vão lá e ouçam os 2 episódios. Um lá atrás, se eu não me engano, episódio número 6, com o professor Marcos Paulo Reis, e depois um episódio mais recente no meio, pro final do ano passado, no final do ano passado, logo após Kona, a gente gravou ele e o Leandro Macedo. O Marcos Paulo conhece ele, o Marcos Paulo treinou ele, enfim, e eventualmente parece que até eu já tive algumas provas junto com o João aí acabou se lembrando de mim quando a gente conseguiu finalmente marcar essa entrevista. Mas é óbvio, só para ilustrar aqui para vocês, que na época eu não conseguiria gravar com ele, eu tentei, mas o cara naquela maratona, entre aspas, ou literal, para estar enfim, angariando os votos para concorrer à presidência, o cara não teria tempo, né, de gravar um episódio comigo, que pelo menos um episódio que durasse pelo menos 1 hora, como foi o que durou esse episódio. E eventualmente eu conheço o vice-candidato à presidência na chapa aí do ano passado dele, o Christian Lobau. Eu joguei polo aquático com o Christian lá atrás, dos 13 aos 18 anos meus, o Christian um pouquinho só mais velho do que eu, e o Christian acabou se lançando aí como candidato à vice-presidência da República, e através do Christian eu tentei, através do Marcos Paulo eu tentei, e a coisa sempre acabou sendo nem adiada, mas postergada, justamente por conta da agenda dele. E finalmente agora, faz poucos dias, na verdade 10 dias, a gente conseguiu gravar, e o João foi muito bacana. Claro que eu fiquei nervoso, né, um cara da envergadura dele, e outro desafio, mais ou menos como foi o desafio que eu tive, né, que eu senti gravando com o Avancini, um cara super público, um cara super, né, já explorado do ponto de vista político e um pouquinho aí do ponto de vista empresarial, ou muito do ponto de vista empresarial. Que eu iria conversar com ele que não fosse sobre política, né, e óbvio, nosso tema aqui sempre é esporte. E eu acho que eu consegui, eu acho que ficou uma entrevista aí bacana, que vocês vão poder conhecer um pouco mais do lado humano, atlético, esportivo e das crenças do João. Quem é o João Amoedo? Ele fala bastante do Partido Novo, é óbvio, porque o Partido Novo aí tá agora muito quente ainda no sangue dele, a corrida presidencial idem, e os compromissos políticos, né? Hoje eu acho que ele se dedica aí basicamente aos compromissos políticos, como um dos cofundadores do Partido Novo. Mas foi uma conversa legal, uma conversa bem diferente, um cara que curiosamente, coincidentemente, participou do início aí das grandes maratonas aqui do Brasil, correndo as maratonas do Rio de Janeiro, e ele tem no currículo dele 6 Ironman, mais de 15 maratonas, tem tempos muito bons. Vocês vão ver a gente falando sobre isso, e a gente transcorreu aí pela vida dele, pela carreira dele, pelo casamento, enfim, pelas crenças e pelas histórias do grande João Amoedo. Aproveitem esse episódio, passem lá no Endorfina BR no Instagram, deem seu alô pro João. Eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje, para que vocês possam também dar aí a sua opinião sobre mais esse episódio inédito do Endorfina Podcast. Um abraço, boa semana e até a semana que vem. Tchau! Meu convidado de hoje é um carioca que também fez parte da cena do início das maratonas e do triatlon no Brasil. Mas ao contrário da maioria dos meus convidados até hoje, ele usou o esporte como meio para estimular o seu crescimento saudável e seu equilíbrio como ser humano, engenheiro e posteriormente já como bancário e executivo. Até hoje foram 15 maratonas e 6 Ironman, cravando respeitáveis 2 horas e 55 em Chicago e 10 horas e 40 minutos em Roth, na Alemanha. Nada mal para um alto executivo que é capaz de transformar empresas sob o seu comando de deficitárias a fonte de lucros expressivos, a enfrentar desafios profissionais e pessoais mais intimidadores que qualquer Ironman. Apesar de ter conquistado, ainda com pouca idade, uma situação financeira pessoal invejável, se viu motivado a cofundar um partido político pautado legitimamente em fazer o Brasil finalmente dar certo. E não apenas para políticos e empresários de índole duvidosa, mas para atender às necessidades e expectativas de todos nós brasileiros. Hoje conheceremos um outro lado do atleta e ex-presidenciável, o corajoso João Dionísio Filgueira Barreto Amoedo. Olá, João, seja muito bem-vindo ao Endorfina Podcast. Michel, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com você. Bacana. Antes da gente começar, deixa eu matar uma curiosidade aqui, uma vaidade minha. Quantos podcasts você já fez na tua vida?
Pergunta difícil, mas não foram tantos, não. Eu diria que uns 6 ou 7. Que legal, que bacana. Eu queria ser o primeiro, não estou sendo, porque podcast é uma mídia que está ficando cada vez mais em evidência hoje em dia. Mas eu sei que a CBN tem, né, a Miriam Leitão tem um dela, enfim, eles transformam alguns programas da CBN em podcast, e a Folha de São Paulo, o Estado. Mas bacana, eu não sou o primeiro, mas do ponto de vista esportivo eu sou. Sem dúvida. Os outros todos já eram mais na parte de política, a grande maioria. Na verdade, dúvida. Teve um sobre empreendedorismo, mas os outros todos foram aí na época de campanha, então era o tema política direto. Legal. E aí outra curiosidade, né? Eu estava fazendo uma pesquisa para começar a gravar esse episódio com você. E no Wikipedia achei algumas informações e tal, não sei o quê. E eu acho que isso hoje em dia é uma coisa cada vez mais comum. Na nossa geração também, né? Eu sou um pouquinho mais novo que você, eu vou fazer 50. Mas quando você faz um check-in, por exemplo, em qualquer hotel aqui no Brasil, a gente tem que preencher aquela ficha lá, que não sei exatamente para que serve, mas a gente tem que colocar profissão. O que você coloca? Eu tenho 2 etapas. Durante muito tempo eu colocava bancário, quando eu estava no banco, né? E depois eu passei a colocar engenheiro, porque eu fui formado em engenharia civil e cheguei a trabalhar um pouco na parte de engenharia, na parte de cálculo estrutural, então eu me considero a profissão como engenheiro, e quando eu estava no banco era bancário, né? Então eram essas 2 características. Então hoje o que eu uso mesmo é o engenheiro. Entendi. Aliás, engenheiro calculista ou estrutural, hoje em dia acho que é uma profissão que está em alta, né? Com todas essas catástrofes, infelizmente, né? Infelizmente, né? Acho que esse é um problema a gente pode depois, falei muito sobre isso aí na época de campanha, o problema da área pública, né? Ineficiência, como é que os cargos são preenchidos, que no final dão todos esses custos aí para a sociedade, né? Muito ruim isso. Infelizmente. E por coincidência, há 2 episódios atrás eu gravei com um carioca que também começou a fazer triatlon, não sei se você recorda dele lá no comecinho, Rafael Magalhães. Lembro. Ele também é um engenheiro calculista, né? Engenheiro, enfim, com a mesma formação que você. Mas vamos lá, eu vou começar aqui já indo direto ao assunto. Eu sei que a tua agenda é super apertada, né? Se a minha não tá fácil, imagino a tua. Com uma mensagem de alguém aqui que eu sei que você conhece muito bem, para a gente já puxar o assunto. Preste atenção, por favor. Oi, Michel. Olha só, o João é um cara muito diferente. Você pode imaginar aqui, para ter coragem e ser destemido de enfrentar essa missão que foi a candidatura à presidência. Você já vê que a pessoa não é uma pessoa muito normal, né? No sentido de que é uma pessoa que trabalha intensamente, é um triatleta do trabalho. Eu acho que os mesmos comportamentos de um atleta de provas de longa distância, assim, que exigem muito esforço mental e físico, ele adotou e aplicou também na campanha. É uma pessoa que trabalha intensamente, que leu tudo que apareceu na frente, avaliou e coordenou muita gente, liderou muita gente com mídia social, com viagem, com logística. Então é uma pessoa realmente fora da curva, é um bom amigo, uma pessoa ele é uma pessoa fria de um certo ponto, mas por outro lado muito atento a tudo que está acontecendo à sua volta e muito correto. É impressionante a lisura com que trata todos os assuntos, a transparência com que trata as coisas. Então, realmente, seria um bom presidente, que sabe, vai ser um presidente para esse país e, sem dúvida nenhuma, é o líder do nosso maior projeto, que é o Partido Novo, que é um orgulho nacional. O Partido Novo, sem dúvida, já é uma grande obra, conquista do esforço inicial do João. E é isso aí. Aquele abraço. É o Christian Lobauer, né? Não precisa Christian falar. Lobauer, claro, não precisa falar. Um grande amigo aí, foi fundador do Novo. O Christian eu conheci um pouco antes da fundação do Partido Novo, lá em 2010, e a gente fez a fundação do partido num sábado, dia 12 de fevereiro, aqui no Rio, e quando eu cheguei na fundação, o Christian já estava lá,
O Christian veio de São Paulo, pegou o voo das 7, ele até conta que falou para a esposa e para a sogra, falou, eu estou indo para o Rio e volto para o almoço. E a sogra perguntou, mas o que você vai fazer no Rio? Não, eu vou fundar um partido. E a sogra disse, Christian está inventando coisa. Mas e depois veio a ser meu vice-candidato, estava comigo na chapa como vice-candidato à presidência, né? Bacana, eu joguei polo aquático com o Christian lá atrás, legal. No Clube Pinheiros, daí que eu conheço ele. E por coincidência, uma curiosidade, eu estava no clube, sei lá que mês que era, talvez abril, maio, e encontrei o Christian, fazia um tempo que eu não o via, né? Hoje eu acompanho mais ele comentando a política, o cenário político internacional e tal, na televisão. E aí ele falou, poxa, cara, eu tô candidato, eu acho que era deputado, né, não me recordo, puxa, vai lá, senador, entra no meu site e tal, vou fazer um trabalho legal no Partido Novo, e lá no Clube Pinheiros tem uma galera aí que eu conheço do polo aquático e fora, que tava todo mundo engajado aí na história do Partido Novo. Eu falei, legal, Christian, vou dar uma olhada. Aí passa um tempo, né, eu acabei não olhando, sinceramente, no mesmo dia. Passa um tempo, começou a propaganda política e tal, encontrei um outro amigo e falei, poxa, cara, eu preciso ainda dar uma olhada para ver quem que eu vou votar, vou entrar lá no site do Christian, vou dar uma olhada e tal, no Partido Novo. Ele falou, não, cara, o Christian agora é vice. Eu tomei o maior susto, né, porque para mim ele tinha dito que ia ser senador e depois ele acabou, né, sendo chamado aí por vocês para concorrer a vice e eu achei muito interessante. E foi daí que eu falei, puxa, cara, com o Marcos Paulo, com um amigo em comum, o Christian, eu falei, puxa, seria legal eu ouvir o João, não do ponto de vista político, que é o que a gente vai abordar aqui, é mais do teu lado pessoal e esportivo, para que os ouvintes conheçam quem é o João Almoedo do lado esportivo. Mas aí enfim, a gente não conseguiu, claro, né? Você estava numa corrida maluca, né? Eu imagino que seja pior do que os treinos para um Ironman, a corrida presidencial. Mas, enfim, ele cita aqui corajoso. Isso é uma coisa que eu me pergunto, como o próprio Christian se candidatou a senador inicialmente, depois vice-presidente, a gente vê presidentes cada vez mais jovens aí. É coragem, é ignorância, é atrevimento, é idealismo, é pragmatismo. Como é que você definiria aí você se arriscando num jogo perigoso? E claro que se você tem a vitória não só sendo eleito presidente, mas a vitória de fazendo um mandato com bastante frutos, é claro que a recompensa é gigantesca, né? Principalmente a recompensa pessoal. Mas a que você atribui esse teu espírito de querer fundar um partido com esse propósito que acho que eu não preciso aqui ficar falando, todo mundo sabe qual que é bem transparente a proposta do Novo, e se arriscar num jogo, vamos dizer, minimamente sujo ou... O brasileiro não acredita muito em política, né? Então, assim, você se arriscou, né? Tanto como pessoa pública quanto pessoa física, né? Um desgaste dentro da família, essa corrida toda, depois tem a exposição, enfim. Como é que você se define? Corajoso, como o Christian falou? Michel, eu acho que é mais um senso de missão. E eu acho que isso, eu sempre pensei muito até fazendo um paralelo com as provas de triatlo, né? Interessante que antes de fazer qualquer prova, eu me lembro que uma vez eu vi uma foto, o Ironman estava começando, eu vi uma foto do pessoal saindo, começando a natação. Eu olhei aquilo e falei, putz, a minha sensação que me deu foi exatamente medo. Eu falei, imagina agora começar a nadar 3.800, depois ter que pedalar 180 e depois ainda correr uma maratona. Só que quando você começa a treinar e você tem essa primeira sensação que é um negócio impossível, na medida que você vai treinando, aí você começa, vou pedalar 60 km, 90, aí começa a faz 120, 140, depois você sai para correr, faz a transição, e no final aquilo não é uma coisa absurda, né? Exato. Você vai fazendo aquela rotina e aquilo deixa de ser um absurdo. E na política aconteceu exatamente comigo isso, quer dizer, eu nunca me imaginei ser político. Eu tinha um grupo lá que treinava ainda, o pessoal que a gente treinava lá com o Marcos Paulo, aí outro dia um amigo meu falou o seguinte, o Marcos Parisotto falou, João, a gente saía para pedalar, ficava 4 horas, 5 horas pedalando, e a gente não falava nada de política, você nunca falava nada, e de repente você sai candidato. Eu falei, realmente, eu não pensava nisso. O que foi lá atrás a ideia? Eu falei o seguinte, bom, eu queria fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. E aí uma coisa foi puxando a outra. Bom, como é que faz para ajudar? Bom, para ajudar é melhor ter alguma função na área pública, porque o dinheiro está lá e a área pública consegue
afetar a vida de muito mais gente do que você ter uma ONG. Então temos que ir para a área pública. Aí fui me aproximar de uns políticos. Eu falei, bom, mas e aí? Mas os políticos que estão aí não servem, a gente tem que trazer gente nova. Como é que faz para trazer gente nova? Tem que montar um partido. Bom, então vamos montar o partido. Bom, aí depois, montamos um partido. Bom, agora tem que ter candidato. E aí chegamos num determinado momento e fala, bom, agora tem que ter candidatura à presidência. E aí, como é que faz? Bom, vamos procurar alguém. Aí no final não tinha ninguém, então João, vamos sair. Então foi assim, foi muito mais um senso de missão das etapas que você tem que fazer do que propriamente assim, eu sou corajoso, eu vou. Foi meio aquilo quando a gente faz quando está correndo, que você sai numa prova longa e você se concentra. Exato, exato. Você já participou de várias provas, você sabe isso. Quer dizer, a concentração é que te faz vencer aquela dificuldade, a resiliência. Então, foi mais ou menos isso. Eu diria que foi essa mais determinação, né? E meio que assim, senso de missão que me fez caminhar nesse processo todo. Que no fundo é muito o que a gente fez no esporte, eu sempre gostei de prova mais longa, que eu acho que eu preferia ter como ativo mais usar a resiliência. Então eu falei, vou para as provas longas, que eu acho que isso vai ter um peso maior, né? Então foi por aí. Acho que agora é óbvio, entrar na política não é um ambiente fácil, né? Você acaba sendo muito criticado, a própria imprensa, né? Como de fato muitas das pessoas que vão para a política têm uma agenda pessoal, a leitura inicial é que se você está lá é porque você quer se aproveitar. Isso é muito ruim, porque as pessoas de bem pensam 10 vezes, falam, para que eu vou me expor? Começar a ser maltratado, ou ser questionado de coisas básicas, se eu estou querendo ir para lá justamente para fazer o bem, né? Então, acho que muito do processo que a gente tem feito, trazer pessoas como o Christian, tantos outros que o Novo trouxe para a política, é para a gente mostrar que tem gente muito boa que está aí. Toda a turma que a gente elegeu, deputados federais, estaduais, governador, é tudo o seguinte, é uma turma que no mundo passado não viria para a política, mas está vindo para mostrar que tem que ser um lugar de gente admirada também, né? Legal. Mas foi isso aí, E então você se definiria como um cara resiliente, persistente, um ser humano voltado para o endurance? Exatamente. Resiliência, meio assim, entrei no negócio, eu tenho que terminar. Comecei essa prova aí, eu tenho que terminar. Então, meio que o compromisso de fazer. Acho que foi por aí. Legal. O que te motiva, assim, você, né, enfim... Eu falei aqui na introdução, né? Você, um cara jovem, né? 56 ainda, né, João? 56, 56, Um cara jovem, um cara que atingiu um sucesso relativamente rápido, eu diria que rápido, né? Você tem uma estabilidade financeira invejável. O que te motiva a acordar todos os dias hoje em dia? Vamos falar do João aí dos últimos 2, 3 anos, né? O que você fala assim, cara, hoje eu vou acordar para isso? Acho que foi muito essa ideia aqui, quer dizer, eu acho que eu fui muito feliz em constituir uma família, eu tenho 3 filhas e a gente se dá muito bem, gosto muito delas, são pessoas maravilhosas e todo mundo sempre gostou muito do Brasil, então a gente chegou a morar 1 ano fora, lá em San Diego, que foi ótimo, porque é o melhor lugar do mundo para treinar para triatlo, né? Exato. Mas a gente sempre gostou muito do Brasil, então achei que tinha que dar uma contribuição, afinal de contas eu fui uma pessoa bem sucedida, fruto do trabalho, mas achei que deveria devolver um pouco isso para a sociedade brasileira e entendi que o projeto do Novo era uma forma muito legal de fazer isso, justamente pela abrangência que ele pode ter. Mesmo sabendo que é uma coisa que possa demorar mais, né? Quer dizer, claro. Se eu tivesse montado uma ONG, ajudado assim uma escola, o negócio eu estaria vendo os resultados já mais imediatamente. Exato. Mas era uma atuação limitada. E o Novo, a gente sempre falou, é um projeto mais de longo prazo, tem que ter uma mudança cultural, mudar o cenário que tem aí, pode demorar mais, mas se isso der certo, a gente pode impactar a vida de milhões de pessoas, né? E assim, o que me motiva hoje é justamente a construção do partido. O partido ainda tem pouco tempo, a gente já fez muita coisa, mas tem muita coisa a ser feita, a estrutura, a cultura, quer dizer, criar de fato uma organização, que eu acho que esse é o grande diferencial do partido em relação aos outros partidos que estão por aí. Se você for apenas uma legenda com agendas pessoais, o seu ciclo de vida é muito curto, porque você depende sempre do ciclo de alguma pessoa, então é daquele voo de galinha. E no Novo que a gente quer tentar fazer, e não é fácil,
é ser uma instituição que daqui a 50, 100 anos vai existir. Esteja aí porque tem seus princípios e valores, as pessoas que estão lá estão em torno disso. Então, assim, o desafio que eu encaro é estruturar ela para funcionar e estruturar a cultura, né, para que ela possa existir por muito tempo, né? Então é isso que me motiva a tocar esse negócio, dar um trabalho danado. É uma coisa que me incomoda hoje, que eu gostaria de voltar, que eu tinha muito na época lá atrás que eu trabalhava, era uma rotina mais determinada, né? Porque para o esporte, acho que você sabe bem disso, quer dizer, Exato. Você precisa ter uma rotina de treino, então, e você encaixa os treinamentos na sua rotina. Hoje acabo viajando muito, e tem evento, e não sei o quê, um determinado horário, e aí você destrói a rotina, e consequentemente destruindo a rotina, sem dúvida, você compromete todo o treinamento, e que é uma coisa que hoje eu estou tentando, depois da campanha, voltar aí, para poder até voltar a fazer provas, poder me sentir mais em forma mesmo, que na campanha foi para o espaço aí. Um amigo nosso aí me contou que vocês estão eventualmente planejando de fazer alguma coisa esse ano. Tem isso, verdade? Uma maratona, eu não sei se um Ironman. Eu tô com um problema porque no final de 2017 fui jogar vôlei com as meninas, torci o pé, não tô conseguindo correr, já tô um ano sem conseguir correr direito, e aí tô tentando agora fazer fisioterapia, porque durante a campanha eu não conseguia, e tô só pedalando e nadando, mas eu gostaria de voltar a fazer uma maratona e pelo menos um meio Ironman aí. Boa, bacana. Me diz uma coisa, nessa tua falta de rotina, tem alguma coisa que você preserva, por exemplo, não importa onde você esteja, você tem que dormir pelo menos 5 horas, ou não, eu sempre tomo de café da manhã um suco de beterraba. Tem alguma coisa dentro dessa tua falta de rotina que você não abre mão? Não. Ou tá sem rotina nenhuma? Tô sem rotina. O que eu tenho tentado fazer agora é pelo menos pedalar 3, 4 vezes por semana no rolo. Entendi. Né? Entendi. Fazer um mínimo de atividade física para se manter. Um mínimo de atividade física e aí no final de semana tentar dar uma nadada. É o que eu tô tentando fazer. E uma curiosidade minha, você quando resolveu se lançar presidente e tal, você... até pela tua idade, eu imagino que você fique fazendo check-ups, como eu já estou fazendo também desde os 40 e tal. Teve algum momento que você falou assim, ou com o teu médico, ou com o Marcos Paulo, não sei, poxa, eu preciso treinar para entrar na campanha? Eu preciso entrar na campanha presidenciável minimamente com um treinamento, um condicionamento X, porque eu sei que vai ser dureza? Não deu tempo. Eu até gostaria, mas não deu tempo, porque eu estava no diretório e eu não pretendia sair candidato, né? Eu estava procurando alguém para a gente trazer como candidato, chegamos a conversar bastante lá com o Bernardinho, mas chegou determinado momento que, pelo estatuto do partido, se eu tivesse se eu fosse querer ser candidato, eu teria que sair na metade de 2017 da direção do partido. Aí eu fiz isso, falei, não, eu vou sair, mas eu continuo procurando alguém. E aí muita gente falou, não, João, você que foi o fundador, conhece mais os princípios e valores, vai ser mais eficaz para propagandear o partido, e a gente também não teve nenhum nome que encaixasse as características, e aí eu acabei saindo, então não tinha nada muito planejado e não deu tempo, né? Então, você entrou direto num Deca Ironman, do zero você foi direto para um duplo Deca Ironman. E a campanha era muito pior, porque eu me lembro sempre de uma frase de um amigo nosso que a gente, quando começava a prova cedo, ele sempre me chamava de Dionísio, ele falava assim, Dionísio, olha, tranquilo, nada que até a hora do Fantástico a gente não esteja em casa, né? Que era exatamente a história do momento. Eu gosto de dizer isso também. Aconteça o que acontecer, você vai dormir na tua cama. Você vai dormir na tua cama, exatamente. Então, e na campanha não era bem isso, né? Então foi mais difícil. Agora conta aqui um pouco pro nosso ouvinte. Você começou, então, a se envolver com a maratona e o triatlon lá no comecinho, né? Porque o triatlon oficialmente começou em 82, numa promoção lá do José Inácio Werneck, na ordem invertida, lá na Urca e tal. Em 83 ele organizou o primeiro triatlon na ordem convencional. Em 84 você participou do Golden Cup. Foi. E você já tinha corrido maratonas. A Maratona do Rio, eu suponho. Eu comecei bem cedo. Logo depois que eu entrei na faculdade, comecei a correr, e aí 4 meses depois que a gente começou a correr, falamos, vamos fazer uma maratona. Era uma maratona, acho que é Sprinter. Foi exatamente. A primeira maratona do Rio de Janeiro, era organizada pela Printer.
terminava na escola naval, largava às 6 da manhã, naquela época era só água, né? Não tinha nada dessas energéticas. Exato. E eu fiquei triste porque eu terminei, tinha começado a correr 4 meses e terminei essa maratona em 4 horas e 13 segundos. E eu falei, putz, por 15 segundos eu não fechei a primeira abaixo de 4 horas. Aí depois fiz umas maratonas da Atlântica Boa Vista, que eram organizadas por Zé Inácio Werneck. E aí vi o negócio do triatlo e achei super legal e fiz uma primeira prova que foi esse Golden Cup aí, que era lá na Pedra de Guaratiba, nadava 1,5 km, pedalava acho que uns 55 ou 60. Isso, 60. E depois corria 14 ou 15 quilômetros. Naquela época era o Djan Madruga, um outro que está até lá em Miami agora, o Cid, o Dolabella, isso, então Marco Ripper. Marco Ripper, acho que a Fernanda Keller estava começando também. Exato, era mocinha. Então foi esse negócio. Eu comecei aí fiz 2 triatlos Golden Cup lá e ainda umas maratonas, eu comecei aí. E o que te atraiu, assim, o que você buscou quando você falou, puxa, deixa eu me envolver com maratona, da maratona para o triatlon é meio que um caminho lógico naquela época, né, principalmente, mas o que você buscava quando você resolveu, por que não um vôlei de praia, o futevôlei, por que não um futebolzinho, né, você morando no Rio, na praia e tal, ou surf? Por que você procurou o esporte de endurance e você acabou de dizer que gosta de esportes de endurance? Eu acho que era talvez falta de habilidade para os outros esportes, para vôlei, para surf. Igual a mim, então, somos dois. Então, porque esse aí, o principal é treinamento, né? E os outros têm que ter um pouco mais de habilidade. Então, destreza, equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, eu gostava muito do que eu fazia, muito windsurf. Também comecei o windsurf lá no início, em 79, e legal. Durante muitos anos andava de windsurf no Farol da Barra, ali nas zonas e tudo. Mas foi isso, eu comecei a correr. Foi engraçado, a gente saía do final do Leblon correndo até o posto 10 para jogar vôlei, e aí tinha uma rede lá que a gente jogava com as pessoas, e eu gostei da corrida e comecei, e acho que foi isso, era um negócio que eu sempre gostei assim de você ter objetivos, metas e ver evolução. Então na corrida acho que eu comecei a colocar isso, era muito fácil mensurar. Entendi. Você podia fazer isso a qualquer hora, e aí eu comecei nesse processo aí e no início corria bastante, assim, cheguei a ter mês que eu corria mais de 500 quilômetros, 550 quilômetros, assim, de legal. Corrida num único mês, né? Então, gostei da corrida e depois aí achei o triatlon legal, porque realmente você conjugar os 3 esportes é muito bom, né? Então, aí migrei pro triatlon aí. E nessa época no Rio de Janeiro, eu sempre achei que triatlon e Rio de Janeiro são coisas que combinam muito, né? E nessa época, então, que eu também ia para o Rio de Janeiro competir a partir de 88, era uma delícia, né? Era outro astral. Agora... até um negócio interessante que a gente fala de trânsito e segurança. Eu lembro, eu morava no Leblon, eu conseguia sair de casa às 5 da manhã pedalava, ia lá para Grumari, pedalava e dava para fazer isso, ir pedalar e voltar, assim, uma coisa que hoje, se você pensar isso, não dá. Você não hoje volta não é vivo. legal, não façam isso. Então, mas lá atrás dava para fazer isso, quer dizer, era uma época interessante. Exato. E você é um cara controlador, assim, por ser de formação de engenheiro calculista, você era um cara que curtia essa história dos números, tempo, quilômetro por quilômetro. Naquela época não tinha Garmin, não tinha potência, não tinha nada, mas assim, você era um cara que já se ligava nessa história, é o que te dava prazer. Você poder controlar o teu desempenho. Media tudo. Esse treino foi a 4,24, esse aqui piorei, foi para 4,35, aqui pedalei. Eu tentava mensurar tudo aqui na praia, que era o lugar que a gente sabia mais ou menos as distâncias, e eu anotava tudo, tinha um fichário, um livrozinho que eu anotava, marcava tudo, a evolução, só que treinava mal, né? Às vezes, eu nunca esqueço, na véspera de uma maratona, eu consegui bater todos os meus recordes na semana da maratona. Subida da mesa, tiro de 400 metros, e aí cheguei na maratona quebrado, né? Entendi. Então, esse foi um processo de aprendizado também a treinar. Não, e é curioso porque você se lembra dos números, né, dos tempos, né, do teu tempo na Maratona de Chicago, do teu tempo do Ironman e tal. E por falar nisso, deixa eu só tocar aqui mais um áudio que eu acho que você também vai curtir pra gente entrar no assunto aí do Ironman. Vamos lá. Legal. Fala, João, tudo bem? Tô lembrando aqui 2 provas que a gente fez junto. Uma foi aquele Ironman que a gente fez na Alemanha, que foi tão legal.
que a gente competiu aí lado a lado, foi super bacana. E depois foi o primeiro Ironman do Brasil em Florianópolis, que a gente também fez junto. Então foi muito bacana essas provas. Acho que foi muito legal a gente estar junto lá. Abração. Bom, João Paulo Diniz, né? João Teu Paulo, parceiro aí de treinos e de provas. Exato, pedalamos muito, fizemos muito treino aí na Bandeirante, saindo cedinho lá, 5 da manhã, 5h15 para pedalar lá na Bandeirante, e fizemos provas juntos, na Alemanha, lá em Roth, e Florianópolis também, né? Então foi um ótimo companheiro aí de provas e de treinamento. E como é que você migrou desses triatlons curtos, o Golden Cup, como você citou, imagino que você tenha participado de outros, para o Ironman? O teu primeiro Ironman foi na Alemanha, você lembra o ano? Lembro, o primeiro foi em 98, foi exatamente a prova de Roth foi no dia da final da Copa, que o Brasil perdeu para a França, que o Ronaldinho passou mal, e eu cheguei da prova e fui assistir o jogo. E interessante que o Lothar Leder, que ganhou a prova aquele dia, que foi o primeiro cara a fazer um Ironman abaixo das 8 horas. Né? Isso aí. E aí terminou a prova, ele estava com a camisa do Brasil lá na prova. Mas a minha migração foi porque eu gostava realmente das provas de longa distância. Então já tinha começado na maratona, e aí sempre a ideia foi, eu queria correr uma prova de Ironman. Aí eu me lembro que em 96 eu fui assistir no Havaí, o João Paulo até estava fazendo, assisti a prova lá no Havaí, fiquei impressionado com o calor, e aí falei, não, vou fazer e comecei a treinar. Em 97 eu comecei a treinar, porque a gente comentou aqui que eu comecei muito cedo, mas teve um período depois que eu casei, que eu mudei para São Paulo, que eu fiquei muito tempo sem fazer esporte. Justamente por causa da rotina e mudança, até chegar em São Paulo, me adaptar, como é que eu fazia esporte em São Paulo, diferente do ambiente do Rio. Você não ficou tentado a fazer os Ironman do Djalma Madruga lá que saía do Portugal, ia correndo e nadando e pedalando até a Avenida Brasil, você nem... Não, essa foi justamente, Michel, uma época que eu tinha saído do Citibank, tinha ido para o BBA, o banco estava começando, e eu tinha casado, tinha mudado de cidade, mudado de emprego, e aí o esporte teve um período da minha vida que eu fiquei quase sem fazer esporte, comecei a fazer só windsurf quando vinha para o Rio, e aí depois que eu retomei, tanto é que eu lembro quando eu voltei a correr, eu corria 4 quilômetros, assim, falei, nossa, vai ser difícil voltar, ia para o Parque do Ibirapuera, tentava correr ali 20, 25 minutos, e aí que eu voltei, nessa época eu perdi essas provas aí voltei com a ideia de fazer o Ironman. Eu tinha visto de Roth, que era um Ironman que muita gente assiste, assim, uma prova sensacional, eu falei, eu quero fazer essa prova aí, vou me inscrever, eu vou treinar para essa prova, e a primeira que eu fiz foi em 98. E quando é que começou o teu contato com o Marcos Paulo? Foi quando eu fui para São Paulo, a gente mudou para São Paulo, não, desculpe, foi depois. Eu primeiro, em 97, eu comecei a treinar, voltei a treinar em São Paulo, e aí em 98 eu comecei o contato com o Marcos Paulo, antes do Ironman, comecei a treinar com ele já pro Ironman da Alemanha. Ah, bacana. Então foi 97, 98. Legal. Me diz uma coisa, João, eu tenho um amigo que já esteve aqui participando do Endorfina também, trabalha no Itamaraty, ele é um cara que é meio que um consultor aqui extraoficial, um cara super inteligente e tal, e ele me lembrou, comentei que eu ia gravar com você, eu estou tentando gravar com você faz tempo, ele estava sabendo, e ele falou assim, puxa cara, quando você conversar com ele, faz a seguinte pergunta, que também é a minha curiosidade, só que ele não só matou enfim, ele só não concordou comigo na curiosidade, mas ele enriqueceu ainda para os nossos ouvintes aqui. Eu não sei se você, imagino que você esteja atento a isso, mas curiosidade, você acha que o fato de você ser disciplinado o suficiente para treinar por uma prova longa, né, seja uma maratona, seja um Ironman, colabora com a sua capacidade de gerir empresas? E por que a gente tem essa curiosidade? Porque recentemente, você deve ter sabido, né, acho que foi em agosto do ano passado, o Nizam escreveu na Folha de São Paulo um artigo chamado Correr é o Novo MBA.
falando alguma coisa que muita gente criticou e tal, falando também de Iron Man, né, e tal, dizendo que as pessoas nos Estados Unidos, os CEOs e tal, não sei se isso é verdade ou se foi uma piada dele, uma brincadeira, que colocam no seu cartão de visitas, em vez de coloca o símbolo do Iron Man ou da maratona, o Maratona Finisher, alguma coisa assim. Mas ele lembrou muito bem do Fernando Collor, que corria, né? A gente lembra, né? Ele saía para correr lá na Dinda e tal, aquela coisa que foi o primeiro presidente marqueteiro que o Brasil teve. O Sarkozy, que inclusive parece que foi criticado recentemente, eu vou colocar aqui, ele me mandou uma matéria, eu não li, mas eu vou colocar aqui nos links do post do episódio de hoje, que alguém criticou que ele corria de manhã e tal, não sei o quê, e é um presidente jovem, né, na faixa dos 40 e poucos anos. E depois ele citou o presidente da Estônia, que correu a Maratona de Nova York, e umas outras pessoas de países aí que eu nem me recordo agora. Mas você seria, com certeza, se fosse eleito presidente, você seria um presidente que em algum momento iria encontrar uma disciplina de não fazer um Ironman, eu acredito que não, mas de fazer uma atividade, de repente sair com todo o corpo de seguranças para fazer uma corrida lá em Brasília ou no Rio de Janeiro. Você acha que, de fato, com toda a tua experiência, né, no alto dos teus 56 anos e com essa bagagem gigantesca que teve aí na tua vida, como um gestor aí super capaz, um profissional super competente, você acha que isso te influencia de fato na tua capacidade de gerir empresas, que te coloca num patamar que te levou, por exemplo, a esse sucesso, né, obviamente financeiro, da tua vida profissional? Michel, eu acho que o esporte ajuda muito e no meu caso eu sempre associei as duas coisas, porque acho que tem fatores que são determinantes, né? Um é, de fato, você ter um senso de missão, que a gente falou aqui anteriormente. O outro é a ideia de você estabelecer metas, né? Eu sempre gostei disso, e isso tanto no negócio quanto na empresa. O outro é estratégia, planejamento. Acho que qualquer negócio você tem que ter estratégia, planejamento, como você tem na prova, né? Acho que todos nós que fizemos prova longa, aquela história de você quebrar a prova em vários segmentos e traçar prioridades para cada segmento. Isso no Novo, por exemplo, foi determinante para a gente conseguir montar o partido, que era ter muito claro qual era a prioridade em cada estágio. Porque você quer fazer tudo, você acaba não fazendo nada. Então, acho que essa questão da resiliência também, da disciplina, o fato de você procurar também, no Ironman não é tanto, né, no triatlon, mas assim, a ideia de você trabalhar em equipe, e acaba isso funcionando muito, apesar de ser uma prova muito solitária, mas nos treinos você acaba muito funcionando em equipe, né, porque um acaba puxando o outro. Então acho que tudo isso são muito aplicáveis na vida empresarial. No meu caso, eu senti que isso me ajudou bastante, e eu acho que é uma coisa em geral que ajuda, porque você se depara na iniciativa privada e também na política com muitos desses desafios que a gente se encontra numa prova, que é saber que é uma prova de longo prazo, que você tem que se planejar. Então acho que isso é fundamental, que não tem atalho, né? No fundo, exato. Essa ideia, acho que na gestão empresarial, e para mim cada vez mais clara na gestão política, você se policiar que não tem atalho, e nas provas que a gente faz não tem atalho mesmo, quer dizer, não existe o atalho, isso é determinante, né? Acho que isso inclusive é uma coisa que a gente tem que colocar muito na cultura nossa do brasileiro, né? A história do jeitinho, vamos pegar o acostamento, vamos dar um jeito aqui do coisa, isso tem um custo que é muito maior do que o ganho que se tem no curto prazo, né? Então acho que acho que o esporte traz muito essa sensação de integridade, né? Que acho que a gente tem que ter na gestão pública e privada, né? Então acho que me ajudou bastante, eu acho que ajuda bastante, sim. Eu tinha lido esse artigo aí do Nizam lá atrás, e eu acho que isso é de fato. Agora tem que ser uma coisa natural, né? Exato. Isso autêntica, tem que ser uma coisa, né, autêntica. Quando começa a ser um negócio que você tenta associar as coisas sem ser um negócio natural, não vai funcionar, né? Exato. Não pode ser modismo. Exato, né, resumo, exato. assim. Exato. Então é um pouco disso que eu acredito. Bacana. Qual o conselho que você daria aí pro João Dionísio Amoedo, aos 22 anos de idade, recém-formado hoje, com tudo que você viveu, aquela coisa que infelizmente não acontece, mas se acontecesse seria bacana, né? A sabedoria nossa de hoje em dia, quando a gente tinha 20 e poucos anos. Qual que seria o principal conselho que você daria para o João? E como é que estava o João ali, recém-formado, né? Pelo jeito você foi já um aluno aí prodígio, se formou cedo.
Olha, eu assim, eu acho algumas coisas, eu daria uns 2 ou 3, né? Primeiro, acho que vale a pena o cara ser ambicioso, pensar alto, né? Pensar grande, né? Acho que vale a pena você ter essa ambição do bem, né? Segunda coisa, tem que tomar alguns riscos, né? Eu estava no Citibank em determinado momento, resolvi sair para um banco pequeno, o pessoal do Citi lá, o meu chefe falou, João, você está maluco, vai largar o Citibank com 25 anos para ir para um banco que está começando, qual que é o futuro desse banco? Aí eu falei, eu vou tentar, está na hora de tentar, eu tenho que arriscar, se eu não arriscar agora, não vai ser com 45, 50 anos que eu vou tomar risco, então tem que tomar risco, óbvio, mensurar as coisas, e trabalhar bastante. Acho que é um pouquinho dessas 3 coisas aí, ambicionar, pensar grande, tomar risco e trabalhar bastante, se dedicar, traçar um objetivo e trabalhar por ele, né? Acho que foi isso que eu sempre fiz. Legal. E quem que te aconselhava, ou, por exemplo, nessa tua decisão importante, e eu acredito que foi estratégica na tua carreira, você procurava, era o teu pai que te ajudava, tinha alguém, um mentor dentro do banco, por exemplo, alguém... Ou foi uma coisa mesmo assim, uma coisa que surgiu dentro de você e falou, puxa, deixa eu arriscar porque é agora e acabou se mostrando positivo, por exemplo? Eu diria que foi mais, na verdade, vendo um pouco do que eu tinha, os exemplos dentro de casa, né? Então, minha mãe sempre foi muito empreendedora, meu pai era médico e tomou risco, foi montar um consultório, e ela sempre à frente, não, vamos montar, você tem que ser dono do seu próprio negócio. Meu avô também, ele fez direito, mas ele sempre atuou na engenharia, morava no Rio Grande do Norte, era de lá, e construiu uma empresa de engenharia lá, e sempre assim, sempre mudando, fazendo as coisas, quer dizer, um espírito muito empreendedor na família, né? Então, foi isso que eu tive em mente, quer dizer, eu sempre, até quando eu trabalhava nas empresas, mesmo como funcionário, eu sempre pensava como dono, né? Então, acho que isso também me ajudou muito, acho que isso também é um conselho que eu daria para as pessoas que estão começando também, se entrar num negócio, mesmo que não seja seu, atue e pense como dono, porque você vai ter vai ser reconhecido, você vai trabalhar para a instituição, então eu sempre tive muito esse pensamento aí. Então foi isso, acho que foi assim a influência familiar mesmo. Legal. Talvez herança genética, né? Exemplo acho que foi um pouco de herança genética dos pais. E por falar em conselho, né? Você deu agora um conselho que eu também considero bem importante, concordo. Qual que você pode se recordar aí que foi o melhor conselho que já te deram na tua vida e o pior? E por quê? Um ruim que eu ouvi de alguns era o seguinte, João, não se mete na política, não vai montar esse partido, esse negócio é quixotesco, não se mete nisso. Então acho que esse foi ruim e felizmente eu não seguia, né? O que eu, assim, dos melhores, acho que tem alguns bons, assim, tem uma questão de tempo que eu ouvi muito isso, que é a história que o dinheiro você ganha de novo, outras coisas você pode obter de novo, mas o tempo é único, né? Então, assim, aproveite o tempo, aproveite os momentos mais felizes, é isso aqui que importa, que fica na memória. Então, muito essa noção de ser feliz, né? Acho que esse é um negócio que a gente sempre tem que tentar, e é isso, sempre me falaram, tente ser feliz e usar os melhores momentos e usar o tempo, porque essas são as lembranças que ficam, né? Então, eu acho que é um pouco isso aí, viver uma vida que vale a pena. Acho que essa é o negócio que eu procuro fazer. Por falar nisso, vamos ser felizes, já aproveitando então aqui já para emendar, você teve um problema de saúde em 2010, né, um linfoma, que claro, ninguém nunca quer ter algum problema de saúde, muito menos um linfoma, e você, graças a Deus, conseguiu superar isso. O João Amoedo, antes do linfoma e depois, mudou? Como é que você passou a encarar a vida? Porque essa história de buscar a felicidade, a gente tem a impressão, nas pessoas que têm grande projeção, sucesso financeiro e tal, né, que, enfim, é o que rege, infelizmente, o nosso mundo, a gente mede quanto que o outro tem, para dizer que ele é uma pessoa de sucesso. Tem muita gente que acaba se transformando depois de uma tragédia, de um câncer, um problema. Você mudou ou você simplesmente, vamos dizer, evoluiu depois de ter passado por um obstáculo desse nível? Olha, na minha percepção, eu entendo que eu não mudei muito. Foi um momento muito difícil, porque era um linfoma assim, muito agressivo. Quando eu caí na besteira ainda sozinho, logo que eu soube entrar na internet,
para ver os prognósticos, falava que o tempo de vida era tipo 7, 8 meses, 30% de chance de cura. E assim, o primeiro sentimento que me veio foi assim, meio que tristeza de não ver. Eu queria saber como é que seriam minhas filhas, os netos, isso tudo, e eu falei, bom, não, pelo jeito não vai dar para ter essa visão. Então foi assim, primeiro foi essa sensação. A questão do partido, inclusive, isso é uma história engraçada, porque eu já pensava em montar alguma coisa na área pública antes de ter o linfoma. O que o linfoma acabou fazendo foi que demorasse quase que um ano a mais, porque eu praticamente fiquei o 2010 aí, de janeiro a agosto, meio que em tratamento, né, porque foi um tratamento bem puxado. Mas eu acho que eu não mudei muito, mas eu acho que mais essa percepção de que você tem que aproveitar os momentos, mas eu já acreditava que isso naturalmente vem quando você vai ficando mais velho. Então, a minha percepção é que eu não mudei muito, não. Depois do negócio, agora, claro, né, você dá mais valor aos momentos, a coisa, mas eu diria que assim, não teve uma grande mudança na minha vida, assim, na forma de fazer as coisas, na forma de atuar como pessoa, não foi assim um turning point para mim, né? Tá. E por falar em valor, qual que foi o melhor investimento que você fez na sua vida, não financeiro? O que você julga aí que foi a melhor tacada que você deu na tua vida? Acho que o melhor investimento foi na família, no casamento, que eu tenho aí há mais de 30 anos. Deu a resposta certa, na família, depois eu mando para ela. 32 anos de casado? Vou fazer 31, fizemos 31, vou fazer 32 esse ano. Mas assim, acho que esse foi o melhor investimento pela família que a gente criou, né? Então acho que são pessoas que me acompanharam em todos os processos, né? Desde todos os momentos bons, difíceis, duros, né? Sempre muito presentes. Então acho que esse foi o melhor investimento aí. Bacana. Mais fácil treinar para um Ironman ou manter uma família feliz, unida, um casamento de 31 anos? Uma sociedade, né? Não é mais um casamento. É uma sociedade. O Ironman é mais fácil. E você ainda passou por 6 Ironman e o casamento não acabou, olha lá, porque ainda tem isso, né? Hoje em dia, não sei se você sabe, tem isso, né? O cara opta pelo Ironman e deixa a mulher de lado ou a família, né? Isso era difícil, porque na época eu treinava pro Ironman, eu trabalhava a semana toda, e aí o jeito era treinar sábado e domingo, então, né? Então esse é o problema. E aí o problema é que você tem o tempo que você treinava, que era longo, né? Sei lá, gastava no sábado 7, 8 horas de treino e depois você tinha que descansar, porque depois de 7, 8 horas de treino você estava morto. Chega em casa morto. Então você não queria fazer nada, você queria dar uma descansada, mas... Então a Rosa, sua esposa, é quem foi a grande responsável, porque ela não te chutou, né, do casamento. Ela aguentou você dormindo, né, para ver televisão no cinema. Não, e aí a solução que eu encontrei, que eu recomendo, é colocar a família toda para fazer esporte. Então, Rosa correu maratona. Boa dica, olha lá. Minha filha mais velha hoje faz meio Ironman e tudo, então que bacana. Essa é a solução. Legal. Ô, João, um sonho aí que você ainda quer realizar, que você quer conquistar, enfim, ou pessoal, ou profissional, um sonho assim que... Agora eu estou muito nessa história da política, o que eu gostaria muito de ver era a gente realmente ter o Brasil sendo um país onde as pessoas tenham uma qualidade de vida, né? Onde a gente vê aí exemplos como uma Austrália, uma Nova Zelândia, Canadá, Alemanha, quer dizer, por que a gente não pode ser igual, né? A gente tem um país que tem tamanho, tem escala, tem recursos naturais, tem um povo que trabalha a beça, né? Então acho que dá para a gente ir para esse patamar de país, né? Então esse era um sonho que eu gostaria de ver, quer dizer, a gente morando num país seguro, onde as pessoas têm emprego, onde a gente é um país que tem tecnologia, qualidade de vida, oportunidades para todo mundo, as crianças conseguem educar, ir para a escola, ter uma educação de qualidade, quer dizer, mudar isso. E aí contar muito para colocar o novo de pé, estruturar, para ajudar nesse processo, né? Acho que a gente está conseguindo avançar, o Brasil como um todo, mas ainda devagar, e a gente precisa avançar mais rápido, porque
É óbvio que como país a gente vai melhorar, mas se demorar muito tempo, a gente vai ter muita gente, muitas gerações ainda sofrendo antes da gente chegar no patamar que a gente gostaria de estar, né? Então, esse é um sonho que eu tenho. Mas, sinceramente, você acha que você, você vai ver isso? Ou é mais para os nossos filhos e netos? Olha, é difícil saber, né? Eu acho que se a gente trabalhar bem, daria para ver. Não é fácil. Eu não acho que seja fácil, porque a gente está muito atrasado. E no Brasil, infelizmente, a gente vê muito isso na política, a gente nunca vai para as decisões que precisam ser tomadas para buscar o caminho certo. É sempre um negócio no meio do caminho. Não dá para fazer isso, o ótimo é o inimigo do bom, vamos meio assim. Protelando as mais importantes, vamos nas secundárias, enfim. Na secundária, e mesmo as mais importantes, a gente não é assim disruptivo, no sentido da palavra de mudar, e vamos fazer diferente, vamos fazer logo certo. E aí, com isso, pelo tamanho do país, pelo atraso que a gente tem, as transformações acabam sendo muito lentas, né? Exato. Então, acho que isso é que a gente precisava, eu acho que ter coragem, e aí, de fato, é fundamental as pessoas se envolverem na política, porque, infelizmente, no Brasil se formaram muito grupos de interesses, né? Que são muito ativos em defender os seus interesses. E a grande maioria que paga a conta, às vezes, está fora do processo. Então, na hora que a gente conseguir colocar muita gente nesse processo, a gente faz essa virada, né? Então, acho que esse é o desafio, né? Para, de fato, a gente poder ter um negócio mais rápido, que a gente possa ver, não seja para os nossos netos. Não seja para os nossos netos, Tomara. Né? E, assim, exatamente pelo problema que tem muita gente sofrendo e outras pessoas que estão nascendo hoje sem perspectiva, né? Então, a gente precisava ser mais rápido nesse processo, né? Tem alguma coisa que você, sei lá, nos últimos anos, vamos dizer, sei lá, 5 anos ou 10 anos, que você acreditava e que nesses últimos 10, 3, 5 anos você deixou de acreditar, ou vice-versa, alguma coisa que você não acreditava e que agora você passou a acreditar, que com o tempo, com o passar dos anos, com todo o conhecimento adquirido, experiência de vida, você passou a acreditar ou deixou de acreditar? Assim, o que mudou muito foi essa percepção. Lá atrás, a gente falou aqui de política no início, né? A minha tarefa como cidadão era normalmente ir votar. Infelizmente, como sempre, eu sou carioca, né? O que é bom, mas as opções aqui políticas no Rio eram sempre muito ruins. É sempre um processo de ir lá e escolher o menos pior, né? E nunca achei que precisaria estar na política, que isso podia fazer qualquer diferença. E eu passei a acreditar que não, que de fato nós podemos fazer a diferença na política, especialmente depois do avanço da tecnologia, mídias sociais, tudo isso, todas as ferramentas que no passado não existiam. Então, acho que para mim foi uma grande mudança, foi essa, ver que de fato o cidadão pode influenciar muito mais no processo político. Acho que esse foi um grande ganho, inclusive, dessas eleições agora de 18, né? Claro. Eu mesmo Você enxerga as novas gerações mais... dos nossos filhos e dos mais jovens, dos adolescentes ainda, você enxerga que eles estão mesmo mais atentos a isso, ou acreditam mais na política, como a gente conhece a política ainda hoje? Eu tive assim, exemplos muito interessantes de gente muito jovem, assim, indo até em eventos que eu estava fazendo palestra aí por cidades, tipo, criança de 12 anos. Outro dia uma pessoa me parou e falou: João, meu sobrinho de 10 anos te acompanha, adora, não sei o que. Quer dizer, sabe tudo de política. Você imaginar quando que a gente com 10, 12 anos estava pensando em política, né? Então, eu acho que tem esse processo aí de conscientização, e o que eu vejo muito na juventude, e eu acho que aí de novo por causa da tecnologia também, todo mundo só sabe viver num mundo de transparência total, né? As pessoas hoje, eu vejo minhas filhas, tudo o negócio deles é transparência, todo mundo sabe, não tem o que está ali, está todo mundo sabendo. Então isso ajuda muito no processo político, porque acho que a política, como a gente vivenciou no Brasil nos últimos anos, era exatamente o contrário disso, né? A falta total de transparência. E essas pessoas mais jovens cobram transparência. E isso vai colocar o ambiente político num cenário onde partidos como o Novo, ou candidatos como as pessoas que estão vindo para o Novo, que não vão fazer atalho, que vão fazer as coisas certas, vão ter uma vantagem competitiva muito maior, né? Então acho que isso é muito legal. Bom, para encerrar, João,
Eu vou te fazer aqui 5 perguntas que eu gostaria que você respondesse da maneira mais breve possível e o que tiver à mente primeiro, né? Tá bom. Aquelas perguntas de resposta rápida. Rápida. Legal. Vamos lá? Vamos lá. Dinheiro. Dinheiro é a capacidade de resolver problema. Quando você pensa em sucesso, quem que te vem à cabeça? Eu gosto desses caras que criaram coisas, um Bill Gates, um Steve Jobs, acho que são exemplos de sucesso. O que você levaria para passar o tempo numa ilha deserta, como passatempo? Como passatempo numa ilha deserta? Um livrinho para fazer sudoku. Legal. Nada como um cara gostar de números. Número. 2022. É um incógnito ainda. Não sei se vou me candidatar novamente, vou fazer o que for melhor para o partido, mas quero estar trabalhando para melhorar o Brasil. Eu achei que você fosse falar um Ironman de Roth. Eu gostaria de fazer antes o Ironman de Roth, talvez em 21. Legal. A penúltima, Brasil. O Brasil é um país que tem um potencial enorme, só depende da gente para mudar. Bacana. E para terminar, qual mensagem que você colocaria que não fosse publicitária, propaganda de nada, mas qual mensagem que o João Amoedo, pessoa física, colocaria num outdoor instalado bem alto, sei lá, numa avenida, tipo Avenida Brasil ou aqui na Marginal? Que dizeres, que você colocaria nesse outdoor? Que mensagem que você queria passar para a maior quantidade de pessoas possível? Eu colocaria o seguinte: você é capaz, a mudança só depende de você. Eu acho que o protagonismo de cada um de nós tem que ser a ordem do dia, entendeu? Colocaria isso: você é capaz, a mudança só depende de você. Bacana. João, foi um prazer, muito obrigado. Eu sei que tua agenda como eu falei aqui no início, é super concorrida e depois de alguns meses a gente conseguiu finalmente sentar e bater esse papo. Acho que deu também para as pessoas terem uma noção aí de quem que é a pessoa pública, a pessoa física por trás da pessoa pública, né? O atleta por trás do candidato à presidência, esse candidato hoje, né? Vamos ver aí no 2022. E é isso, quer dar um último recado aí para os nossos ouvintes? Não, eu queria agradecer, Michel, muito legal o papo aí, é muito bom falar de esporte, da vida, e acho assim, deixar um estímulo para todos aí, como eu estou nessa tarefa política, da gente participar do mundo político, né? Acho que isso, não entender que se as coisas não funcionaram, vai ser a gente se afastando que o problema será resolvido. Então, fica o convite aí para todo mundo aí conhecer mais de política, conhecer o novo, que é uma ferramenta, é apenas uma ferramenta, apenas uma plataforma para mudança, mas precisamos trazer gente boa para participar desse processo de mudança do Brasil aí. Legal. Obrigado, um grande abraço e uma boa semana aí para você. Muito obrigado, um prazer aí ter conversado com vocês aí. Mais um convidado legal, um convidado diferente, claro, né? Como eu falei aqui no começo do episódio de hoje, mas desde que eu soube que o João Amoedo tinha participado, eu realmente não me recordo dele, parece que a gente já esteve junto em alguns eventos e tal, mas desde que eu soube que o João Amoedo, candidato a presidente, tinha participado de maratonas e de Ironman, inclusive nesse comecinho aí do esporte no Brasil, eu falei, puxa, esse cara seria um cara interessante pra gente ouvir e, claro, eu compartilhar, né? Como eu sempre digo a vocês, eu sou um cara curioso, então eu particularmente tinha bastante curiosidade de conhecer esse outro lado dele, porque o resto a gente, né, já viu aí, enfim, quem foi atrás ou quem simpatizou com o partido já tem aí bastante informação. E bacana a gente ouvir um empresário, um cara super bem sucedido, um cara com um casamento, enfim, longevo aí, com 31 anos, 3 filhas já adultas e tal. É um cara que podia ter resolvido se aposentar, como muitos de nós sonhamos, né? Puxa, o dia que eu tiver tanto na minha conta eu vou me aposentar. E você vê que o cara, por um idealismo, por uma vontade de ver o Brasil dar certo, por uma vontade enfim, de ver o Brasil prosperar,
o cara resolve se arriscar numa aventura dessa, uma loucura, que eu acho uma loucura, mas que bom que tem gente que pensa como o João e como a gente conversou agora, que tem muito jovem que está nessa mesma tocada, né, que acredita que vale a pena e tal, para que a gente um dia possa, quem sabe, ver esse Brasil dar certo, como é o sonho aí meu, do João e de muitos aí. Então, pessoal, mais um episódio bacana, obrigado aí, sintonizem no endorfinabr.com no meu site, vai ter aí vários links para o que a gente citou hoje na conversa. Vai lá no Endorfina BR também, vê lá no Apoia-se, e se você acha que esse podcast merece algum apoio financeiro, vai lá e faça a sua doação. E vá no Instagram, EndorfinaBR, e dê um like, escreva aí pro João, mande uma mensagem para ele e tal, diga que você ouviu ele aqui no Endorfina, com certeza isso vai me ajudar bastante a ganhar mais moral, né? Por que não? Mas ele reconhece, ele vai reconhecer com certeza, e você viu o que ele disse no começo, é muito bacana poder falar também um pouco de esporte, de outros assuntos e não ficar só na política. É isso, pessoal. Um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!